Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 8. Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Circuncisão e Epifania. 222. Para onde foi a Santíssima Virgem após sua visita a Santa Isabel? Voltou para sua casa de Nazaré, lugar de seus inocentes encantos. 223. Morou ali muito tempo? Não. O imperador César Augusto decretou o recenseamento de todos os seus súditos. Mandou que cada um fosse inscrever-se na cidade de onde era originário. Como Maria e José eram da casa e família de Davi, encaminharam-se para Belém, a cidade de Davi, a fim de obedecer ao decreto de Augusto. Neste fato, a mão da providência era demais visível para que José e Maria hesitassem em obedecer. Ambos pareciam obedecer à lei imperiosa da necessidade, pondo-se a caminho num dia tão desagradável e numa ocasião tão inoportuna. Quantos incômodos não sofreu Maria naquela triste e perigosa viagem de 4 a 5 dias, por se achar ela tão próxima ao seu ditoso parto. 224. Que aconteceu enquanto Maria e José estavam em Belém? Depois de chegar em Belém, Maria e José não puderam, por causa de sua pobreza e do grande número de estrangeiros, obter um lugar na hospedaria, e viram-se obrigados a retirar-se numa gruta. Foi ali que Maria deu à luz a seu divino filho, sem dor e sem cessar de ser virgem. As fadigas de uma longa viagem sucederam para José e Maria penas mais duras ainda. Em vão percorreram Belém a pedir agasalho. Todas as portas se fechavam diante deles. Repelidos até da hospedaria, que estava repleta de viajantes e negociantes, retiraram-se numa gruta pouco profunda, perto da cidade, na qual uns pastores abrigavam às vezes seus rebanhos. Nada de porta, mas um telhado rústico em cima da entrada. Neste momento, a gruta encerrava uma manjedoura e um pouco de palha. A tradição acrescenta que ali estavam igualmente um boi e um jumento amarrados para passar a noite. 225. Que fez a Santíssima Virgem depois do nascimento do Salvador? Envolveu-o em panos, deitou-o no presépio e, prostrando-se, adorou-o. Nota: a gruta na qual nasceu o Salvador ainda existe. Forma aqui a cripta da Basílica da Natividade, erguida neste lugar pela Imperatriz Santa Helena. Esta gruta santa é muito irregular. Não recebe luz alguma durante o dia e é natural em grande parte, rasgada num grande rochedo calcário. O pavimento da gruta é formado de precioso mármore incrustado de jaspe e porfírio. As paredes estão revestidas de magníficos panos. O recinto interior é iluminado pelas luzes vivas de 53 lâmpadas suspensas da abobada. 19 pertencem aos padres latinos. Ao fundo da gruta, na parte oriental, vê-se o lugar onde nasceu o Salvador. Uma placa de mármore branco, incrustada de jaspe e cercada por uma estrela de prata, leva a estes dizeres: foi aqui que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. O presépio que serviu de berço a Jesus está a 3 passos de distância. Foi ali que Jesus, depois de nascido, foi deitado por Maria sobre umas palhinhas e adorado pelos pastores.
Sabe-se que a madeira que formava a manjedoura foi trazida para Roma por Santa Helena e se guarda hoje na Basílica de Santa Maria Maior. O Redentor do gênero humano nem sequer tinha, como Moisés, um berço divino. Ó Maria, quanto sofrestes vendo vosso Filho divino nascer em tal pobreza? Quem nos dirá os sofrimentos que atormentaram o vosso coração, quando, prostrada diante de Jesus no presépio, contemplastes o rosto do divino menino, vosso Filho e vosso Deus? José, arrebatado, uniu suas homenagens às de Maria. Nunca o Salvador virá e nunca mais verá. Prostrados a seus pés, adoradores mais ardorosos no seu amor, mais humildes na sua dedicação, mais desinteressados no seu serviço. 226. De que modo imitaremos o procedimento de Maria neste mistério? Pela Sagrada Comunhão, Jesus nasce em nós como nasceu na gruta de Belém. Repousa em nosso coração como repousou na palha do presépio, mas menor, mais admirável, ainda mais admirável. Pois se quisermos imitar a Maria, unamo-nos aos sentimentos de que estava penetrada diante do presépio, e pelo fervor de nossa ação de graças, procuremos dar a Jesus sacramentado uma recepção respeitosa, terna e generosa como a de Maria. 227. Foi por acaso que Jesus nasceu num lugar tão indigno de sua divina majestade? Na aparência foi. Foram o acaso e a necessidade que obrigaram Maria a refugiar-se numa gruta. Na realidade, porém, foi por sua livre escolha que Jesus nasceu nesse lugar e quis, assim, dar-nos uma salutar e grande lição. Jesus nasce na mais extrema pobreza para nos ensinar a desapegar nossos corações dos falsos bens deste mundo. Nasce nos sofrimentos para nos persuadir a mortificar os nossos sentidos e as nossas inclinações. Nasce na objeção para curar nosso orgulho e ensinar-nos o desprezo das honras mundanas. Se não perdêssemos de vista o presépio de Belém, suportaríamos os sofrimentos com mais paciência e mais mérito. 228. Que prodígios acompanharam o nascimento de Cristo? Naquela mesma noite, um anjo resplandecente de luz apareceu aos pastores que apacentavam seus rebanhos nos arredores, anunciou-lhes o feliz nascimento e indicou-lhes o lugar onde achariam o Salvador. Não temais, porque vos dou notícias que causarão grande gozo a todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o vosso Salvador, que é o Cristo. E eis o que vos servirá de sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado num presépio. No mesmo instante, uniu-se ao anjo uma multidão da milícia celeste, e todos louvaram a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores foram logo a Belém e acharam Maria, José e o menino deitado no presépio. Vendo, reconheceram a verdade das palavras do anjo a respeito do menino. Contavam a todos o que viram, e todos ficavam cheios de admiração. Os desígnios de Deus são insondáveis, tudo lhe serve para anunciar o Evangelho. Não há quem não fique maravilhado ao ouvir tão belo testemunho de lábios tão inocentes quão rústicos. Se fossem homens afamados, fariseus ou doutores da lei que narrassem tais maravilhas, com certeza o mundo teria acreditado que era para adquirirem mais fama com tais visões.
Mas quem pensará em contradizer assim a simples pastores na sua narração singela e sincera? A plenitude de sua alegria ostenta-se naturalmente, e seu falar é sem dissimulação. Precisava de tais testemunhas quem devia escolher pescadores rústicos e ignorantes para serem seus primeiros discípulos e os futuros doutores da Igreja. (229) Qual é a festa que nos lembra o nascimento de Jesus Cristo? A festa do Natal, que se celebra no dia 25 de dezembro. Feliz o país, mas, sobretudo, feliz o coração do qual nasce Jesus. Só uma cidade gozou dessa prerrogativa, de que todas as almas de boa vontade podem também gozar. Desce Jesus na casa do pobre como na do rico, com a condição que ambos o recebam com simplicidade de coração e pureza de intenção, como fizeram os pastores. 230. Que se passou 8 dias depois do nascimento do Salvador? O menino foi circuncidado e deram-lhe o nome de Jesus, que significa Salvador. Este nome de Jesus fora trazido do céu e revelado por São Gabriel a sua Mãe Santíssima, depois a São José numa visão, com ordem de dá-lo ao menino. Jesus sujeita-se à lei da circuncisão para nos dar um exemplo de humildade e obediência às leis divinas e humanas, e para que nunca deixemos de cumprir os seus mandamentos e os da Santa Igreja. Mas, sobretudo, quis ser circuncidado para nos mostrar, bem cedo, os excessos de seu amor, começando pequenino a sofrer dores e derramar por nós o seu sangue. E se não o esgota logo em menino, é porque o reserva para derramá-lo até a última gota na cruz. Oh, não é em vão que foi dado ao menino Deus o nome de Jesus, diz São Bernardo. Com efeito, diz o mesmo santo, em nome de Jesus, deu São Pedro saúde repentina ao aleijado que havia muito tempo estava pedindo esmola à porta do templo de Jerusalém, dizendo-lhe: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, converteu logo o mesmo São Pedro 3.000 pecadores. Continuaram os apóstolos por toda a parte do mundo a fazer milagres, a derrubar ídolos, a dar saúde aos enfermos e a converter tantas almas para Deus. Ao nome de Jesus, finalmente, os pequenos e grandes da terra dobraram o joelho, reconheceram e adoraram o verdadeiro Deus. Até o próprio inferno treme ao ouvir pronunciar este nome, as tentações desaparecem e os demônios fogem apavorados. Ainda mais, por sua circuncisão, Jesus quer induzir-nos à circuncisão do nosso coração e espírito, como diz São Paulo. Esta circuncisão consiste em cortar pela raiz as perversas inclinações, em tirar do coração os maus desejos e da alma os pecados que a tornam desgraçada. Esta circuncisão, finalmente, consiste na emenda das culpas e dos vícios. 231. Que diz o Evangelho no tocante à Santíssima Virgem durante o tempo que ela passou na gruta de Belém? O Evangelho faz notar que Maria conservava e meditava no fundo do coração os grandes exemplos que nos dá o menino Jesus, assim como as coisas admiráveis que os pastores publicavam deste divino Salvador. Apesar de ser Maria muito instruída a respeito do mistério da encarnação do Verbo, adquiriu ainda novas luzes pelas maravilhas que acabava de presenciar
e pelas narrações dos pastores. Mas, em vez de fazer destes divinos acontecimentos, dos quais podia tirar tanta honra, motivo de vaidosas conversas, conservava religiosamente a lembrança deles no coração, para glorificar a Deus, nutrir sua piedade e sondar sempre mais os santos ensinamentos deles. (232) Já dissemos que Maria é Mãe de Deus. Pode-se demonstrar de modo mais completo esta verdade, que é uma das bases do cristianismo? Sim. Ao argumento da razão, podem-se acrescentar os testemunhos tirados da Escritura Sagrada e da tradição. 233. Citai alguns testemunhos tirados da Escritura Sagrada. Os seguintes trechos, tirados dos autores inspirados, estabelecem com evidência: primeiro, que Jesus é o verdadeiro Filho de Maria. Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mateus 1,16. B. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2,13. C. Concebereis e dareis à luz um filho, a quem poreis o nome de Jesus. Lucas 1,31. D. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Lucas 2,34. Segundo, que Jesus, filho de Maria, é verdadeiramente Deus. A. Ela, Maria, dará à luz um filho, a quem poreis o nome de Jesus, porque salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir-se o que o Senhor havia dito pelo profeta. Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, ao qual se porá o nome de Emanuel, isto é, Deus conosco. Mateus 1, 21, 23. B. O fruto santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. C. E donde procede esta honra para mim, que a mãe de meu Senhor se digne visitar-me? Lucas 1, 43. Tal foi a exclamação que Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, fez recebendo em sua casa sua prima, a Virgem Maria. D. Quando se completaram os tempos, Deus mandou seu filho nascido de uma mulher. Dessas citações, que se poderiam multiplicar, deduz-se claramente: primeiro, que Maria é mãe. Segundo, que é mãe de Jesus porque o deu à luz. Terceiro, que Jesus, filho de Maria, é Deus. Portanto, não há dúvida. Maria é mãe de Deus no sentido mais estrito da palavra. 234. Citai agora alguns testemunhos da tradição católica. A tradição católica, pelas atas da Santa Sé, pelos decretos dos concílios, pelos escritos dos padres e doutores e pela liturgia sagrada, afirma também, de modo particular, o dogma da maternidade divina de Maria. Primeiro, é o símbolo de nossa fé que proclama esta verdade. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo,
nasceu de Maria Virgem. Segundo, entre os concílios, deve-se citar o de Éfeso, ano 431, que vingou a Mãe de Deus das blasfêmias de Nestório. Nota: no século V, Nestório, patriarca de Constantinopla, perturbou o mundo cristão, sustentando que havia duas pessoas em Jesus Cristo, uma divina e outra humana, e que Maria não devia ser chamada Mãe de Deus, mas só Mãe do Cristo ou do homem. Esta heresia, que destruía o mistério da redenção pela base, foi vigorosamente combatida por Santo Cirilo de Alexandria, depois condenada pelo Papa Celestino I. Além disso, um concílio geral, reunido em Éfeso, renovou a condenação de Roma e proclamou que, conforme a fé tradicional da Igreja, Maria podia e devia ser chamada Mãe de Deus, pois que Jesus Cristo, o Filho do Homem, não é pessoalmente distinto do Filho de Deus. Se alguém, dizem os padres, não professa que Deus, segundo a verdade, é Emanuel, isto é, Deus conosco, Deus feito homem, e que, por isso, a Santíssima Virgem é Mãe de Deus, fique excomungado. Nestório, recusando retratar seus erros, foi deposto da sé patriarcal e desterrado. Morreu no ano de 439, impenitente e na miséria. Sua língua, que proferira tantas blasfêmias contra a Santíssima Virgem, apodreceu ainda vivo e foi roída pelos vermes. Continuação. E o segundo, de Constantinopla, ano 553, contra Teodoro de Mopsuestia, que ensinava que Maria não tinha dado à luz senão a um homem. Terceiro, os testemunhos dos padres e doutores em favor da divina maternidade de Maria são inumeráveis. Limitar-nos-emos aos seguintes. A fé católica, diz São Jerônimo, ensina que o Filho de Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Esta união da divindade e da humanidade é indivisível e distinta. Assim, devemos honrar a Maria como Mãe de Deus e crer que nos deu Deus feito homem, não um homem sem Deus, nem Deus sem o homem, mas um só e verdadeiro Deus homem, Jesus Cristo. Proclamamos em verdade a Santíssima Virgem, Mãe de Deus, acrescenta São João Damasceno, porque, como que nasceu dela é o verdadeiro Deus, assim ela é verdadeira Mãe de Deus. Vem em seguida numerosíssimas orações litúrgicas e, sobretudo, a saudação angélica, que acaba por esta invocação. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. É, enfim, a festa da maternidade divina de Maria, que se celebra no dia 11 de outubro. 235. Pode-se dar melhor louvor a Maria do que chamá-la Mãe de Deus? Não, porque este título de Mãe de Deus contém um louvor tão grande, diz São Bernardino de Sena, que não há semelhante, porque não se acha nem entre anjos, nem entre os homens, quem tinha esta sublime dignidade de ter um Deus por filho. Além disso, é maior honra ser Mãe de Deus do que ser soberana das criaturas de Deus. Eis por que invocamos Maria antes como Mãe de Deus do que como soberana do universo. Um orador célebre, fazendo um dia o panegírico de Felipe de Macedônia, pai de Alexandre,
depois de ter sucessivamente exaltado a nobreza do nascimento de seu herói, a abundância de suas riquezas, a extensão de seu poder, a sublimidade de sua coragem, o número de suas vitórias, fez uma pausa e exclamou: Filipe, pouco caso faço de tudo o que disse até agora. Quero pôr o remate a vosso elogio por estas palavras. Sois o pai do grande Alexandre, que depois de coroar-se de glória por toda a terra, é ele mesmo a vossa coroa. Igualmente, e melhor ainda, pode-se dizer outro tanto de Maria. Quando se diz com o escritor sagrado, Maria, da qual nasceu Jesus, dá-se a esta augusta Virgem o mais belo de todos os elogios. Exemplo A. O pastor protestante e o camponês. Um pastor protestante, passeando nos arredores de uma cidade à beira-mar, deparou-se com um fazendeiro seu conhecido, que estava trabalhando com os filhos no quintal, junto à estrada, em frente da casa. O pastor sabia que o fazendeiro era bom católico e perguntou-lhe: O senhor assistiu à prática do pároco domingo passado? Pois não, senhor. Assisti e até gostei muito. Qual foi o assunto do sermão? Foi Nossa Senhora. E até o padre insistiu muito e citou-nos com veemência a amá-la, porque é nossa mãe e a mãe de Deus, e sempre alcança de seu divino Filho tudo o que pedimos a ela. Deixa disso, homem. Falsidade e engano, meu amigo, disse o pastor. Esta senhora não é mãe de Deus. O pastor continuou a falar mal contra o culto da Virgem Nossa Senhora e contra as homenagens que lhe tributam os católicos. O camponês estava podando um arbusto e escutou, sem se perturbar, as dissertações do herege. Por fim, interrompeu a conversa e disse bruscamente: O senhor pastor gosta de figos? Impertinente, que há de comum entre figos e Maria? Deixa de figos, quero primeiro convencê-lo. Repito-lhe, o senhor gosta de figos? Não há dúvida, gosto muito, respondeu o pastor. Pois então, quem gosta de figos deve tratar bem a figueira. Quem ama o filho não fala mal da mãe, ouviu? O pastor não continuou a palestra, prosseguiu o caminho, envergonhado de ter sido confundido por um simples camponês. 236. Que virtudes, sobretudo, mereceram a Santíssima Virgem ser escolhida para a Mãe de Deus? Esta escolha foi particularmente a recompensa de sua profunda humildade e de sua perfeita pureza. 237. De que modo as virtudes de Maria lhe mereceram ser Mãe de Deus? Os teólogos distinguem duas espécies de merecimentos: o de dignidade e o de conveniência. O merecimento de condigno dá um direito formal à recompensa, porque supõe que esta é a obra da qual é o prêmio, são da mesma ordem e que existe certa igualdade entre ambos. Assim, nossos atos feitos em estado de graça e sobrenaturalmente bons são meritórios para o céu de um merecimento de condigno. O merecimento de congruo ou de conveniência não tem diretamente o valor para a recompensa por causa da desproporção que existe entre a obra e a recompensa. É assim, por exemplo, que o ato sobrenaturalmente bom, cumprido por um pecador, tem só um merecimento de conveniência.
Pois bem, precisamos admitir com Santo Tomás, Soares e todos os teólogos que Maria não mereceu sua maternidade divina de um merecimento de condigno, porque a maternidade divina, pertencendo à ordem da união hipostática de Deus com a natureza humana, é superior a todos os merecimentos possíveis naturais e sobrenaturais que podem ser adquiridos por uma criatura humana. Resta o merecimento de conveniência, admitido por todos os padres e pela Igreja, que canta na antífona Regina Coeli: aquele que mereceste trazer em seu ventre, ressuscitou como tinha prometido. 238. Que se entende por estas palavras? Maria ficou sempre virgem. Entende-se que por uma graça particular de Deus, Maria foi virgem antes do parto, durante ele e depois, e que em toda a vida conservou intacta a flor de sua pureza original e virginal. 239. É artigo de fé a virgindade perpétua de Maria? Sim, a virgindade perpétua de Maria é uma verdade de fé católica que a Igreja definiu em seus concílios. A mãe de Jesus, declararam os padres dos segundos concílios de Constantinopla e de Latrão, ficou virgem perfeita na conceição do Filho de Deus durante o parto e depois do parto. Confessamos esta verdade todos os dias, dizendo no símbolo: creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Pois a Igreja ensinou sempre estas palavras, dando-lhes o sentido que Maria é a Virgem por excelência, e que sua virgindade perpétua é um dom milagroso ligado à sua maternidade divina. Daí o costume de chamar a Maria de a Santíssima Virgem, como sendo seu nome próprio e distintivo. 240. Sobre que base se assenta nossa crença na virgindade perpétua de Maria? Sobre a Escritura Sagrada e sobre o ensino tradicional da Igreja Católica. Primeiro, o Evangelho nos ensina, de modo formal, que Maria era virgem antes de conceber a Jesus. Lemos em São Lucas que o anjo Gabriel foi mandado por Deus a uma virgem que se desposara com um homem chamado José. Donde se segue que Maria era virgem antes da Anunciação. E assim permaneceu, concebendo o Filho de Deus no seu casto seio. Porque esta conceição foi obra não do homem, mas sim do Espírito Santo, como o diz claramente o evangelista São Mateus. Segundo, a fé constante e universal da Igreja é que Maria ficou virgem durante o parto e depois. Primeiro, durante seu divino parto, visto que tal parto milagroso não diminuiu, mas consagrou, pelo contrário, a pureza virginal de Maria. Jesus nascendo, dizem os santos doutores, é semelhante ao raio de luz que irradia do astro, sem que este receba a menor alteração. São Tomás, belamente, assim se exprime: quem manda a todos os homens respeitar seus pais, teria ao nascer deixado de honrar sua mãe. Não é menos certo que Maria ficou virgem depois do parto. Muitas vezes, na liturgia, a Igreja professa a virgindade perpétua de Maria, chamando-a Virgem das Virgens, Rainha das Virgens. Mãe fecunda de Deus e sempre virgem, virgem incomparável e etc. É artigo de fé que a bem-aventurada Virgem Maria, verdadeira Mãe de Deus, conservou sempre sua virgindade intacta
antes do parto, durante ele e depois até o fim de sua vida. Exemplo B. Visão de Santo Ildefonso. Entre as muitas virtudes praticadas por este santo arcebispo de Toledo, sobressai seu amor predileto a Maria Santíssima, amor que bebera, por assim dizer, com o leite materno. Deu provas comovedoras de sua devoção a Nossa Senhora, com a enérgica campanha que sustentou contra os hereges que inculcavam na mente dos povos que não se acreditasse na perpétua virgindade de Maria. Defendeu a honra de Maria num sábio e eloquente escrito. A Rainha dos Céus não se deixou vencer em generosidade. Quis agradecer pessoalmente a seu servo pelo que acabava de escrever. A 18 de dezembro, dia da festa da expectação, o piedoso arcebispo levantou-se cedinho para ir à catedral cantar matinas. Abertas as portas, os diáconos e cônegos que o acompanhavam pararam na estrada, estupefatos, arrebatados por uma viva luz que iluminava o santuário. Tomados de espanto, à vista deste prodígio, queriam voltar para trás. Mas o santo prelado animou-os e firmando seu coração, contemplou este esplendor com o olhar seguro da águia. Adiantou-se para o altar e pôs-se a rezar para saber o que aquilo significava. A Rainha do Céu apareceu-lhe no púlpito, onde costumava dirigir as palavras aos fiéis. É impossível descrever os sentimentos que esta visão lhe inspirou. Como ele duvidasse se devia aproximar ou afastar-se, Maria dirigiu-lhe essas palavras. Como recompensa da pureza do teu corpo e do teu espírito, por causa do ardor de tua fé e do zelo com o qual defendestes minha virgindade, eu te entrego este mimo tirado dos tesouros dos céus. Dizendo isto, entregou-lhe um belíssimo paramento sacerdotal e desapareceu a visão, deixando na catedral a fragrância dos mais preciosos aromas. Conserva-se na Catedral de Toledo a casula que Maria deu a Santo Ildefonso e no dia 21 de janeiro celebra-se uma festa em memória desta célebre aparição. 241. Se Maria ficou perpetuamente virgem, como podemos conciliar estas palavras do Evangelho e outras semelhantes? Primeiro, deu à luz a seu primogênito. Lucas 2:7. Segundo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados do que se falava a seu respeito. Lucas 2:33. Terceiro, Jesus, falando ainda ao povo, sua mãe e seus irmãos, que estavam do lado de fora, pediram para falar-lhe. Mateus 12:46. Explicações. Primeiro, entre os judeus, o primogênito não era, como nota Santo Jerônimo, aquele filho depois do qual outros houvessem nascido ou pudessem nascer, mas simplesmente o nascido primeiro, ainda que outros não nascessem. O uso dessa expressão originava-se das formalidades especiais que a lei mosaica prescrevia a respeito do primeiro filho que nascesse depois do casamento. Segundo, São José é chamado pelo evangelista, até por Maria, o pai de Jesus, porque, pela sua qualidade de esposo de Maria e de pai adotivo de Jesus, exercia efetivamente a autoridade paterna na Sagrada Família. Aos olhos do povo,
que ignorava o mistério da encarnação, Jesus devia necessariamente passar por ser filho de José. Terceiro, estes irmãos de Jesus não eram nem filhos da Santíssima Virgem, nem de São José, que viveu também numa virgindade perpétua, mas só filhos de Cleófas ou Alfeu e de uma parente da Santíssima Virgem, e por conseguinte primos de Jesus. Todos os comentadores admitem que na Escritura a palavra irmão serve para designar ora os irmãos propriamente ditos, ora os primo-irmãos e os mais próximos parentes. – 242. A virgindade perpétua de Maria foi anunciada pelos profetas? Sim, particularmente nestas palavras de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel. Palavras que não se aplicam, diz São Jerônimo, a uma virgem que teria conservado a sua virgindade até seu casamento. Mas a uma virgem que ficou tal depois do parto, a virgem única, a virgem por excelência. Parece que até mesmo os pagãos tiveram conhecimento do prodígio anunciado por Isaías, que uma virgem seria mãe sem perder a virgindade, assim como provam os oráculos das sibilas e os monumentos da história da França. 243. Conheceis algumas figuras bíblicas da virgindade perpétua de Maria? Sim. Segundo os padres, a sarça, que ardia sem se consumir, e a vara de Arão, que floresceu sem raízes, sem cultivo, sem sementes, são figuras expressivas de Maria, tornando-se mãe de Deus, sem deixar de ser virgem. 244. A virgindade de Maria teve imitadores? Sim. Na Igreja Católica, a virgindade de Maria teve numerosos imitadores, segundo o que anunciava o profeta real por estas palavras. Serão apresentadas ao rei as virgens que formarão o cortejo dela. Muitos sacrificaram um brilhante porvir, desprezaram as honras, até derramaram o sangue no meio das torturas, para conservarem sem mácula sua pureza virginal e ficarem fiéis ao divino esposo de sua alma. Exemplo C. Antes morrer do que ser manchado. No ano de 870, os dinamarqueses cometeram atrocidades na Inglaterra. Sabendo da chegada deles, a abadesa de Coldingham recomenda sua comunidade a Deus e Maria. Mais cuidadosa de conservar a sua virtude e a de suas religiosas do que a própria vida, a superiora do mosteiro, Santa Eba, reuniu as irmãs numa capelinha dedicada a Maria. Ó Maria, Mãe Imaculada, disse ela, vinde em auxílio de vossa humilde serva e inspirai-lhe o meio de conservar sua virtude e a de suas irmãs aqui prostradas. Maria, amparai-nos, estendei sobre vossas servas a vossa mão poderosa, que dissipa as nuvens e as tempestades, e dai-nos força para morrer, se for preciso, antes do que consentir em perder a coroa da virgindade. Ouve-se, já na rua, a vozeria dos ferozes bárbaros. Pela última vez, a superiora dirige a palavra às suas irmãs. Não temam, minhas queridas filhas. A morte é suave para quem faz o sacrifício de sua vida. Conheço um meio certo para nos livrarmos da insolência destes bárbaros.
ei-lo. E pegando a tesoura pendurada à cinta, cortou a ponta do nariz e o lábio superior e arranhou horrivelmente o rosto. As demais religiosas, sem exceção, fizeram outro tanto. Com o rosto ensanguentado, apresentaram-se todas diante de seus infames perseguidores. A esta vista, os ferozes bárbaros recuam cheios de espanto. Mas logo voltam à carga, mais furiosos, ateiam fogo ao mosteiro, e quando se retiram, não deixam senão um montão de cadáveres e de ruínas. Deus recompensou essas nobres vítimas, que tão generosamente sacrificaram os atrativos deste mundo para conservar a sua virtude. Seus rostos, segundo a bela expressão dos livros sagrados, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. 245. O nascimento de Jesus foi manifestado só aos judeus? Deus manifestou-o também aos gentios na pessoa dos magos, chamados, por esta razão, as primícias da gentilidade. 246. Como se deu esta manifestação? Enquanto um anjo anunciava o nascimento do Salvador aos pastores de Belém, uma estrela milagrosa aparecia aos povos do Oriente. 3 príncipes, designados pelo nome de magos, isto é, sábios, entenderam por este sinal que o libertador de Israel nascera e apressaram-se a procurá-lo para tributar-lhe suas homenagens. Guiados pela estrela, os magos chegam a Jerusalém, capital da Judéia, onde perguntam: onde nasceu o rei de Judá? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, Herodes perturba-se e com ele toda a cidade. Consulta os doutores da lei e fica sabendo que a cidade de Belém seria o lugar onde Messias prometido havia de nascer. Envia, pois, os magos para essa localidade, dizendo-lhes que apenas o achassem. Lhe viessem dar parte porque também o queria adorar, quando pelo contrário cultivava no coração a ideia de o matar. Saem em seguida fora da cidade esses 3 reis, dirigindo-se para Belém. A mesma estrela lhes aparece e de novo guia-os até o presépio. Os magos entram na casa. Vem um menino recém-nascido, pobremente enfaixado, tremendo de frio, gemendo e chorando. Reconhecem ser ele o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, prostram-se na sua divina presença, adoram-no e lhe oferecem os seus dons: ouro, incenso e mirra. Ouro como rei, incenso como Deus e mirra como o homem mortal. Avisados por Deus para que não voltassem por Jerusalém, porque Herodes pretendia tirar a vida do menino, dirigiram-se às suas terras por outro caminho. Tal é o mistério que a festa da Epifania nos lembra. 247. De que modo podemos imitar o exemplo dos magos? Imitaremos o exemplo dos magos visitando com frequência Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, oferecendo-lhe os dons místicos figurados pelos presentes dos santos reis, isso é, o ouro da caridade, o incenso da oração, a mirra de uma vida penitente e mortificada. 248. Que nota o Evangelho a respeito da visita dos magos ao menino Deus? O Evangelho diz que os magos, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe,
E aqui São Boaventura observa que nunca se acha Jesus senão com Maria e por Maria, e que é em vão que se procura este menino, quando não se quer achá-lo com sua Santa Mãe. Que fruto devemos tirar desta instrução? Devemos, primeiro, a exemplo de Maria, meditar os mistérios e as virtudes de Jesus Cristo. Segundo, ir a Jesus por Maria, tendo cuidado de fazer passar pelas mãos desta boa mãe nossas orações e todas nossas boas obras, para que ela as torne dignas de seu divino Filho. Tudo a Jesus por Maria. Tal era o lema do venerável Padre Champagnato. Deve ser também o de todos os verdadeiros devotos de Maria.